Do samba ao fado, do riso ao pranto, um só compasso, o mesmo encanto. Do samba ao fado, a vida em som, duas almas, um só tom. Nas ruas do Rio, saudade ecoa. Em Lisboa, o Tejo murmura à toa. Cultura que pulsa, mistura tão boa. Muito boa tarde, José. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje no nosso, aliás, é o nosso primeiro convidado deste novo podcast do Samba ao Fado, que terá como intuito perceber como é que os nossos clientes e os nossos parceiros que vieram do Brasil já há alguns anos se adaptaram aqui à cultura portuguesa e como é que está a correr a vida deles. Portanto, vamos começar por si, José. Que quando honra. é que chegou? A sério, obrigada. Quando é que chegou? O que é que começou por fazer? E onde é que está agora? Primeiro, só quero te agradecer, é uma honra para mim estar aqui. Já estou com a AI já há muitos anos e tenho um grande orgulho de fazer parte do ecossistema. E agradeço imenso por esse privilégio de participar desse primeiro bate-papo. Então, um pouquinho sobre a minha jornada até aqui. Eu comecei cá em Portugal há quase 7 anos. Venho de uma descendência portuguesa e tomei a decisão de imigrar para Portugal. E nessa imigração para Portugal, começar também a desenvolver um negócio cá em Portugal para apoiar pessoas de tecnologia a virem para cá. Foi assim que deu início a essa jornada. E o primeiro contato lá em 2019 com a equipa da AI, que foi muito giro. Pois foi. E aí nós começámos a trabalhar juntos, a auxiliar profissionais de IT altamente qualificados para virem para Portugal trabalhar para a sua empresa. Exato, porque imagina, para mim, vindo como um imigrante e não tendo ainda uma experiência de como apoiar outras pessoas, eu fiquei um pouco perdido no começo em qual seria o melhor caminho para montar minha própria empresa, ter minha própria equipe cá em Portugal. E me foi recomendado aí por um network interno. E a partir dali foi que nós começamos a identificar o potencial. Na minha vida pregressa no Brasil, eu fui fundador de uma grande empresa no Brasil. Na verdade, nós éramos pequenos e vendemos para um grande grupo econômico. Então eu já tinha uma experiência longa com tecnologia no mercado brasileiro. Então tinha um network, uma rede de contato de profissionais altamente qualificados no Brasil. Mas uma coisa era o Brasil, outra coisa é a Europa, tendo a base de prestar serviços para a Europa por Portugal. Então era uma grande incógnita, um grande desafio entender tudo isso antes da inteligência artificial. Então as buscas, as informações da internet muito desestruturadas, e o contato com a AI foi um grande apoio e um grande início, E espero que seja aí uma longa jornada ainda. Sim, José. Tens ideia de quantas pessoas é que nós trouxemos juntos? Olha, juntos foram mais de 100 pessoas, nós, entre familiares, porque como nós fazemos, O nosso processo nós nos conectamos com grandes grupos econômicos cá em Portugal, e como Accenture, NTT Data, Hitachi, Cellfocus, Siemens, Volkswagen são nossos clientes atuais. Quer dizer, foram conquistas que nós conseguimos durante esses últimos 6 anos. E todo este processo envolve não só o candidato, a pessoa que nós trazemos, mas todo o agregado familiar. Então, se nós falarmos de agregado familiar, nós estamos a falar de mais de 150 pessoas que já vieram aqui em conjunto. Fantástico, Então, grande assim, trabalho. são centenas de pessoas que vieram e se integraram cá em Portugal nesse trabalho conjunto que nós estamos a fazer. E José, eu sei que depois, para além desse seu trabalho, evoluiu para aquilo que você sentiu que era uma necessidade de integrar essas pessoas que vinham, e começou a trabalhar numa aplicação para ajudar na integração dos imigrantes. Pode-nos falar um pouco mais sobre isso? Claro, então esse foi, vamos dizer assim, acho que a grande colheita dessa experiência dos últimos 5 anos cá em Portugal. Eu nunca tinha tido a experiência de mudar do Brasil, então a minha experiência era muito focada no mercado brasileiro, da lógica brasileira.
E quando nós pensamos em vir para Portugal, nós imaginamos, poxa, Portugal é a mesma língua, deve ser muito mais fácil, né, fazer essa adaptação, essa integração. Mas não é, nós falamos uma língua similar, mas os hábitos, os costumes, a forma de se comportar, até a forma de se falar, elas são diferentes. E nós percebemos isso no dia a dia, no apoio das pessoas. Então foi com base nisso que nós vimos uma oportunidade. Começamos desenvolvendo uma pós-graduação, então a gente testou o modelo junto lá em Leiria, com o Politécnico de Leiria. Foi muito interessante a experiência. Várias pessoas vieram e fizeram parte de uma pós-graduação com foco em cultura e adaptação cultural. E dali nós coletamos muita experiência do que seria necessário para desenvolver uma plataforma de adaptação e integração cultural, que hoje já está desenvolvida, nós devemos fazer o lançamento em breve. Estamos a aguardar o melhor momento para isso, está em fase de laboratório e teste. Mas com esse grande foco de ser um tutor digital, como se fosse um copiloto, que tem um conteúdo educacional, mas também tem uma inteligência artificial, é um app que vai estar disponível na loja e que vai estar integrado com aquelas empresas que têm interesse em aceder ao talento internacional, ou seja, empresas que querem crescer as suas equipes e que muitas vezes necessitam do talento internacional, altamente qualificados, elas normalmente sentiam uma dor desse apoio pós-chegada em Portugal. Então, com esse conhecimento que veio do laboratório dentro da universidade, nós conseguimos desenvolver um conteúdo educacional e dar inteligência num app, e vai sair a primeira versão agora para fazermos o piloto e trazer mais centenas de pessoas e ajudá-los, porque o grande objetivo é ter exatamente isso, na palma da mão, um melhor amigo, já que o Tony, que é o nome da empresa, ele é um logo de um cãozinho, e o cãozinho normalmente é o seu melhor amigo, é o seu protetor, assim também estará o Tony no app para te apoiar nessa adaptação cultural e nessa jornada de adaptação de países de língua portuguesa aqui para Portugal. Mas é só países de língua portuguesa ou outros? Hoje, na primeira versão, nós estamos focar nos países de língua portuguesa, ou seja, essa conexão entre os países de língua portuguesa, na fase piloto, mas já estamos em laboratório, já expandir para outros países, como países asiáticos que queiram vir para Portugal, e não só em Portugal. O nosso projeto também é, assim que nós consigamos escala em Portugal, também levar para a Espanha, levar para a Alemanha e levar para outros países da Europa, conforme exista atração, conforme exista mais pessoas a vir e a utilizar essa plataforma e esse serviço. Então a nossa visão é longa, nós estamos nos passos para chegar lá. Eu já conhecia um pouco do projeto e você sabe, sou muito fã dele desde o início, portanto eu espero que corra tudo bem e que tenhamos novidades em breve. Sim, assim com certeza. Que ela for lançada. Sim, com certeza. Está no forno, já estamos a utilizar internamente, mas agora é só olhar o melhor momento para fazer esse lançamento. Como é que se chama? É Tony? Chama Tony Culture App. Ou seja, na verdade a ideia é de dar um up na cultura através do Tony. Então é Tony Culture App. Muito bem. É um nome marketing, mas no final do dia com foco em exatamente no que nós percebemos, porque o tema cultural é um tema muito amplo. Se nós formos falar em adaptação cultural, é extremamente amplo. Nós tentamos focar naquilo que nós aprendemos ser o que é mais importante, o que gera mais impacto para as pessoas, que tem a ver com direitos, deveres, comportamentos, uma base de conhecimento histórico e ter um apoio validado quando eu tenho alguma emergência e posso ter uma solicitação que vá impulsionada por inteligência artificial no início, mas que também possa ter um suporte humano logo na sequência. Então todo esse ciclo já está fechado dentro do app. Do app. E qual é que tem sido a sua experiência como empresário em Portugal? Coisas boas, coisas menos boas? Olha, assim, ser empresário em qualquer país do mundo, ele é um grande desafio. Você é empresária, sabe que você vive riscos, depende de poder ir ao mercado, vender uma proposta de valor, se ela for bem aceita e você tiver capacidade de entrega, o poder de crescer está muito próximo disso. Então foi o que aconteceu cá em Portugal. Vou ser bem honesto, no começo eu imaginava que não ia conseguir, então ficava sempre com aquela dor de barriga, né? Aquela dorzinha, aquele friozinho no estômago. É normal no início. Por quê? Porque eu tive muita experiência no Brasil, né, na América Latina, naquela região, mas eu nunca tinha tido uma experiência europeia.
E para mim, no começo, tudo que diziam de burocracias em Portugal não eram burocracias, para mim foi fácil. Inclusive tempos de abertura de empresa, apoio de advogados, o próprio apoio depois com o processo imigratório. Eu tinha uma expectativa que ia ser muito mais complexo. Então, para mim, foi uma grata surpresa no início. E as pessoas falavam, não, isso é difícil, isso é complicado, isso não dá para fazer. Era só encontrar as pessoas certas, não é? Exato. Então, assim, por sorte, se calhar, eu acabei perguntando muito e tendo bons aconselhadores e tive contato com boas pessoas, como foi o caso daí. E a coisa deu certo. Então, foram centenas de pessoas que foram até hoje. Agora, óbvio, eu estou a falar das coisas boas e que é uma empresa que começou do zero e nós já ultrapassamos 1 milhão de euros de faturação. E somos basicamente bootstrap, não temos nenhum investimento de fora, dado o serviço que a gente faz. Agora, existem desafios que são aqueles desafios de uma empresa pequena também em Portugal, que é o fato de pensar muito pequeno. Então, eu vejo que Portugal, às vezes, tem esse conceito de, por sermos pequenos, temos uma cabeça pequena. E isso nos limita um pouco a quebrar as geografias e potencializar aquilo que é um grande ativo português, que é o talento português, que é a infraestrutura portuguesa, a nossa criatividade, que é a criatividade portuguesa. A geografia e português é espetacular, tanto que a maior parte das pessoas que vêm de fora da Europa adoram Portugal. Mas como que nós vendemos esse valor e podemos crescer junto com isso? Então, eu vivo também agora tentar esse tema, que é uma forma de poder também crescer mais a partir de Portugal para outras geografias. E aí ainda estou aprendendo um pouco. Então, estamos a cá em Portugal, estamos a crescer em Portugal, mas também com o sonho de crescer para outros países da Europa. E José, se você voltasse atrás no tempo, voltaria a fazer a mesma coisa, a mudar-se para Portugal e a fazer a mesma coisa? Sem pensar, zero, com certeza. Porque assim, para mim foi como, parece um pouco estranho dizer, mas foi como um chamado, porque eu tinha uma carreira já de longa data no Brasil, tinha um sucesso razoável no Brasil, mas faltava alguma coisa, então faltava essa experiência internacional, sair um pouco da zona de conforto, né, a empreender sozinho, ir para um mercado desconhecido, e tudo isso eu acabei por conseguir cá em Portugal, e sou muito grato por todos os contatos, pelos portugueses, por outros estrangeiros, por brasileiros que estão cá também, que me ajudaram em Portugal, e que se calhar poder retribuir também, serei muito feliz em poder retribuir. Então, não me arrependo, faria de novo, talvez faria algumas coisinhas um pouquinho diferente por conta do aprendizado, né, obviamente. Talvez já tivesse me planeado aí para fora, vender serviços mais fora, que eu pudesse entregar em Portugal um pouquinho mais cedo, mas fora isso é um caminho que não tem volta. Estou cá em Portugal, as raízes já estão cá. Ainda bem. E eu sei que também tem filhos, estão cá integrados. Sim. Tenho 2 filhos, né? A minha filha veio para cá com 14, que era uma grande dúvida. O meu filho tinha 10, hoje meu filho já está com 17, minha filha está com 21 anos. Estão super integrados, tem os amigos que mantiveram no Brasil, tem os amigos que fizeram cá, tem amigos também estrangeiros que também vivem a mesma jornada. Lisboa tem bastante desse tema, sabe, cosmopolita, internacional, isso é muito giro. Mesmo escolas, assim, eu ia falar mesmo escolas públicas são muito boas, o fato de poder ter acesso à liberdade de sair sozinhos e terem ali a malta deles, que eles conseguem se relacionar, e apanhar o transporte público, terem autonomia, liberdade, para eles foi um grande ativo, que eu não imaginava que eles dessem valor. E eles deram muito valor, e têm dado muito valor. Minha filha já se formou na faculdade, quer dizer, está no mestrado agora, da engenharia civil. E meu filho já está a planear aí o que vai fazer na faculdade. Então, são momentos importantes para quem é pai. E cá em Portugal eles têm essa liberdade, essa autonomia. E podem sonhar também com outros sítios, né? Podem sonhar em ir para a Alemanha, podem sonhar em ir para a Espanha, podem sonhar em regressar para o Brasil ou ficar em Portugal. Quer dizer, eles têm essa liberdade. Isso é muito bom. Essa sensação de liberdade é muito boa. Que ótimo. José, você considera que Portugal é hoje um grande hub tecnológico? Sim. Eu vejo que existe mais potencial ainda não explorado. Por quê? Porque Portugal foi redescoberto na questão obviamente o turismo tem um papel
gigantesco no mercado, mas a tecnologia fez impulsionar bastante a marca Portugal. E eu vejo que existe ainda muito mais oportunidade para que talentos de todo o mundo possam estar aqui em Portugal, principalmente pela questão geográfica e por conta da educação e da liberdade que eu acabei de comentar. Se nós falarmos em qualidade de vida, liberdade, o conhecimento, né, e a formação que existe cá, e toda essa questão geográfica, em termos de fuso horário, que você pode atender tanto o outro lado do Atlântico, como também atender a Europa, né, com fusos que vão entre 4 a 5 horas, é espetacular. E como nós temos o trabalho remoto, e a qualidade de vida é muito boa em Portugal, pagando-se bem como se paga lá fora para o talento português cá, ou seja, tem um potencial imenso de crescer ainda mais. Os desafios são exatamente as burocracias que vêm sendo criadas, né? Então, assim, nós temos que saber também atrair o talento internacional, reter o talento português. Eu acho que nesse aspecto ainda existe um exercício de maturidade que tem que ser feito. E em relação a estas novas políticas de imigração ou estas novas ideias pré-concebidas sobre a imigração que têm surgido ultimamente, o que é que o José tem sentido e o que é que pensa sobre isso? Olha, eu vou tentar resumir de duas formas. Uma, talvez uma opinião, e uma outra, uma sensação. O que eu tenho sentido das pessoas que nós temos muito relacionamento é um pouco de desinformação e medo. Ou seja, a desinformação e a falta de regras e a instabilidade nas regras gera uma sensação de desconforto e medo. Então as pessoas acabam por tomar a decisão de não ir, ou até mesmo pessoas que estão cá a irem embora. Eu percebo essa sensação. E essa sensação é ruim, porque exatamente como estávamos a dizer, como que nós vamos crescer um polo tecnológico só com a formação local? Não é possível. É necessário ter integração de profissionais altamente qualificados em várias áreas, não só em tecnologia. E com essa sensação de insegurança, de instabilidade, que eu percebo, as pessoas ficam inseguras. E aí é o dobro do tempo para nós conseguirmos convencê-las e nós darmos a segurança para elas de que isso é uma jornada estruturada. Então isso é um ponto. A minha opinião faz parte de um processo transitório. Eu espero que as ações que estejam sendo tomadas, elas sejam cumpridas, mas sempre garantindo que as pessoas tenham um tratamento digno. Eu sou completamente contra que pessoas entrem cá, em qualquer país, de forma ilegal, desestruturada, sem um processo estruturado. Acho que isso ajuda as pessoas a terem, né, mais segurança, mais estabilidade. Agora, falta de regras, instabilidade nas regras, imposição do medo, desinformação, isso só atrapalha. E atrapalha um benefício econômico até, porque pessoas vindo para cá geram economia. Elas giram a economia. Sim, e o José falou aqui numa coisa interessante. Sente que hoje em dia é mais difícil convencer profissionais a vir para Portugal? Sim, com certeza. Não, totalmente. Nós temos tido... Assim, as pessoas são muito... As mídias sociais, elas têm desempenhado um papel positivo e negativo. E as coisas fluem muito rápido. Então, qualquer evento que acontece já se ecoa muito rápido. Então, movimentos como o que é dito por um determinado partido, o que é dito por um determinado representante, o que acontece numa determinada chegada, o que um familiar filme e coloca nas redes sociais, isso acaba gerando um efeito de rede que muitas vezes pode não ser verdade, pode ser muito casual e pontual, mas a forma como isso foi feito perde-se a razão. Então pode-se existir razão e não permitir que uma pessoa entre porque os documentos não estão coerentes. Mas a forma como a pessoa é tratada, ou a forma como aquilo acontece, ou a desinformação para aquela pessoa, para aqueles familiares, é muito ruim. Eu vejo que um ponto só que me preocupa imenso, e nós temos conversado isso com a I, que é a questão do reagrupamento familiar. Esse é um tema que para mim ainda é uma incógnita, e deixar o companheiro ou a companheira que vem, né, sem um suporte para estar legalmente, é um ponto de grande preocupação. E eu acho que foi uma infelicidade o que está sendo feito em relação a isso, de não ter agendas para os reagrupamentos, para pessoas que já estão cá ter dificuldade.
pelo menos aqueles que eu tenho contato têm tido muita dificuldade em conseguir já não atualizar. Já não abrem agendamentos para reagrupamento familiar há 2 anos. Exato. Então isso, mais uma vez, gera uma instabilidade no centro familiar. E o centro familiar é importante para que as pessoas criem raízes e façam a adaptação. Então uma instabilidade familiar faz com que exista um potencial retorno. E o potencial retorno gera uma dor para as empresas que estão a contato com a pessoa que está lá. E para nós que estamos a cuidar desse ecossistema. Então, mais uma vez, eu entendo que são iniciativas para que fortaleçam a legalidade dos processos, mas a forma como está sendo feito, em alguns casos, poderia ser melhor. Então, vamos agora aqui às últimas perguntas, José. Boa. Samba com fado ou fado com samba? Olha, você perguntou algo para alguém que não é fanático por samba e também não é por fado. Então, eu acredito hoje que essa simbiose, brincadeiras à parte, samba e fado, na minha vida tem sido a minha realidade. Porque até no meu playlist, apesar de não ser samba e fado, tem sido muito playlist de música brasileira, portuguesa e americana. Então eu tenho gostado muito de poder criar esse mecanismo na cabeça. Hoje é mais fado e samba, porque eu tenho já de tocar há muito tempo. Como eu nunca fui muito fã de samba, então eu estou mais no fado ultimamente. Obrigada. Português do Brasil ou português de Portugal? Eu gosto dos dois. Eu acho que essa diversidade da língua, esse tema vivo da língua, a língua é a máquina cultural mais importante, né? Ela é viva, ela te domina. Então a cada sítio que vai, por mais que o português de Portugal é de um jeito, o de Angola tem a sua diferença, o do Brasil pela história também das miscigenações. Então eu acredito que nós temos que falar em português. E os diferentes dialetos e sotaques só somam valor, só acrescentam. Quanto mais tiverem, na minha opinião, é melhor. O respeito, eu penso que é importante. O respeito pelo português como língua e o respeito por aquelas pessoas que dedicam a sua vida ao português, como os brasileiros, os angolanos, os cabo-verdianos e os próprios portugueses, que criaram a língua. Muito obrigada, José. Foi um gosto tê-lo aqui connosco como nosso primeiro convidado e desejo muitos sucessos para o lançamento do seu novo projeto e que possamos a continuar a trabalhar juntos por muitos e longos anos. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui. Espero que todos que estão aí a ver também possam fazer parte do ecossistema DI, assim como eu. Agradeço imenso por todo o trabalho e espero que possamos falar mais vezes sobre mais temas de integração, cultura, sobre novas possibilidades para quem vem de fora viver cá em Portugal. Exatamente. Temos ainda um longo caminho pela frente que podemos melhorar juntos. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço.